dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de Educação Física, professor Niltinho. Outras práticas de lazer, continuação, beleza? Peguem a apostila de vocês, isso é a nossa videoaula. A aula anterior falamos um pouco sobre o bumerangue e vamos continuar aqui falando sobre os tipos de bumerangue que existe aí na atualidade ou no mercado para a gente estar adquirindo, quem se interessar aí por essa área de lazer aí, em treinar o arremesso do bumerangue, certo? Existem vários tipos de bumerangue fabricados com diversos materiais, como madeira e o plástico PVC, nós já comentamos na aula anterior. Como a gente está na continuação, por isso que eu falei para vocês aí que a gente comentou isso na aula anterior. Alguns deles servem para competições e outros são destinados especificamente à recreação. É o que eu citei antes da gente começar a nossa videoaula. Os mais conhecidos são os de 2 pontas, mas há modelos de 3 pontas, de 4 e até de 5 pontas. Na imagem você vê bumerangue de 2 pontas que geralmente tem voos mais longos, você joga uma distância maior. Geralmente as pessoas aprendem a prática do bumerangue utilizando o modelo de 2 pontas, pois o objeto voa inclusive em condições de pouca ou nenhuma brisa, vento, tá? Na imagem do lado direito do seu vídeo ou do seu celular, notamos a imagem que nós vemos aí, é um bumerangue de 3 pontas. Geralmente o modelo de 3 pontas é utilizado por pessoas que já têm bastante domínio da prática do bumerangue, pois é necessário um ângulo e lançamento perfeitos para que o objeto voe. Com isso, o bumerangue, você lançando ele, jogando ele, ele costuma voltar na sua mão ou próximo de você. É uma brincadeira muito legal, muito interessante, beleza? Está na página 8 aí de vocês. E ele tem uma cor dinâmica, divertido e muito... Então, pessoal, o bumerangue é isso aí. É um material, um brinquedo divertido, mas também tem que tomar alguns cuidados, né? Porque se você lançar ele em locais que tem aglomeração de pessoas, pode acontecer acidente, né? Que ele é duro, né? Se for feito de plástico ou de madeira, é um material duro, então é perigoso ter algum acidente, tá? Então tem que ter esses cuidados no local que você vai brincar ou vai fazer alguma diversão aí ou alguma disputa, né, entre você e seus amigos. Tem que tomar cuidado com as pessoas que estiverem em volta. Geralmente acontece muitas brincadeiras de bumerangue na praia, né, porque é um lugar que tem mais espaço e a aglomeração de pessoas às vezes não é tão grande, beleza? Está na página 8 da apostila de vocês aí. Continuando, e regras básicas do bumerangue. Atualmente existem órgãos oficiais para a regulamentação do bumerangue como esporte. No Brasil, a Federação Brasileira de Bumerangue. Nos Estados Unidos, o States Boomerang Association. Na Austrália, gente, eu não vou conseguir falar esses nomes dessas associações que existem aí pelo mundo inteiro, porque vocês sabem, né? Comentando com vocês aí, o meu português já não é lá uma maravilha, e ainda tentar pronunciar as palavras em inglês, né, é mais difícil ainda. Mas agora vamos entender melhor as regras do esporte, para depois podermos adaptá-los como prática de lazer, adaptá-los como atividades escolar para a nossa realidade, né? Que nós estamos, a nossa realidade é escolar, atividades físicas escolares, né? Para a gente conhecer o esporte. E aí, se a gente se interessar, a gente pode até praticar um pouco esta modalidade que é o bumerangue. Primeiramente, no que se refere às modalidades de competição, existem o campo de jogo, como é formado por vários círculos, chamados de raias.
futebol, na natação também, as piscinas, para separar um atleta do outro, chama-se raias. O primeiro círculo deve ter 2 metros de diâmetro e é chamado de buoy. Os demais círculos, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 e 50 metros, são feitos ao redor do boulder. Modelos esquemáticos das primeiras raias ao redor do boulder para práticas esportivas do bumerangue. Então aqui o autor quer nos dizer, está nos mostrando como que é feito o campo dentro da regra. Para nossa realidade, nós iríamos usar a quadra, mas não com todas essas demarcações que o autor pensa para nós, que é uma regra para que o bumerangue se tornasse um esporte. Sem esporte, chama-se esportivizada. Sem as regras, o bumerangue, o jogo de bumerangue é chamado de esporte esportivizado. Com as regras, já muda a nomenclatura para esporte desportivizado e não é um esporte de invasão, certo? Mas professor, o bumerangue ele vai invadir o espaço adversário, mas você não vai ter o adversário propriamente dito de um lado que você tenha que invadir exclusivamente o espaço do seu adversário, certo? Então ele não é um esporte de invasão, beleza? Está na página 9 da apostila de vocês, meus queridos alunos. Vamos lá, as modalidades do bumerangue como esporte são as seguintes: precisão. O bumerangue deve ser arremessado do centro da primeira raia demarcada com 2 metros. O objetivo é fazer o objeto voar e retornar e cair o mais próximo possível do seu arremesso, do local do arremesso. Assim, quanto mais perto desse local ele pousar, maior é a pontuação. 10 pontos se cair dentro da raia do arremesso, 1 ponto se cair em cima da linha da última raia do alvo circular. Vence o jogador que conseguir maior número de pontos em um total de 5 arremessos. Então olha que interessante, você joga e ele vai voltar, e dentro daquele círculo, daquela marcação que nós comentamos no slide anterior, quando você está na área de 2 pontos, de dentro para fora, você joga, se ele voltar perto de você, você faz 10 pontos, e aí nos demais você consegue 1 ponto, certo? Então olha que legal, eu não sabia disso, mas fica mais interessante aí ainda a brincadeira com esse aparelho aí que se chama bumerangue, certo? Vamos lá, 2. Pegada rápida, são 5 arremessos e pegadas realizados no menor tempo possível. O tempo máximo é de 1 minuto para os 5 arremessos. Para que o arremesso seja válido, o bumerangue não pode cair no chão. Vence o jogador que conseguir completar a prova em menos tempo. Pegada acrobática. O jogador deve arremessar o bumerangue e realizar pegadas diferentes de acordo com uma sequência pré-estabelecida. Cada jogador tem o direito de 10 arremessos. Pegadas acrobáticas com 2 bumerangues. Doubler. O jogador arremessa 2 bumerangues ao mesmo tempo, realizando as mesmas pegadas da modalidade tic-cat. Cada jogador tem direito a 10 arremessos. Máximo tempo no ar, MTA. O arremessador deve usar técnicas para manter o bumerangue voando o maior tempo possível. Australian Hold, modalidade que combina 3 possibilidades de arremesso, considerando distância de pegada e precisão. O jogador pode fazer 5 arremessos, sendo possível alcançar 20 pontos por arremesso. A regra geral para todas as provas é que o bumerangue deve atingir a distância de no mínimo 20 metros após o arremesso para valer a contagem de pontos. Então, pessoal, aqui tem umas regras bem explícitas, bem
bem dinâmica, bem explicadinha e dá para entender as regras do bumerangue. Mas vamos improvisar no âmbito escolar. Aí a gente vai jogar e tentar pegar ele sem cair no chão, né? Sem contar pontos, sem ter essa marcação dos riscos, das raias. Então a gente vai tentar improvisar para que possa acontecer a vivência do bumerangue aí na escola. Então a gente está em pandemia, já estou cansado de falar essa pandemia, mas temos que falar para sempre lembrar vocês os cuidados que devemos ter. Aglomeração, mas parece que está acabando, né? O meu medo é a hora que acabar a política, essa pandemia voltar novamente. Esse é o meu medo. Mas isso aí é só a gente pegar com Deus e que vai dar tudo certo, fazer a nossa parte. Então essas regras do bumerangue está na página 9 da apostila de vocês aí. E se vocês se interessarem, na internet também tem muita coisa interessante sobre o bumerangue, vídeos, dá para vocês verem como que funciona este lazer ou esta competição mais propriamente dito dentro dessas regras aqui do bumerangue que está na página 9 da apostila de vocês. Beleza? Então vamos lá para visto como símbolo da tecnologia desenvolvida há muitos milênios nas diversas culturas de todo o mundo. Os povos originários que habitavam as terras desde antes do período da colonização já desenvolviam sua cultura, que incluía religiões, brincadeiras e instrumentos de trabalho. O Umerá, como é chamado pelos indígenas, Turuaua, carrega uma série de ensinamentos sobre física e engenharia. Quando arremessado corretamente, as forças aerodinâmicas atuam no objeto, fazendo com que ele se desvie para o lado, o que resulta em uma trajetória circular. Que resulta numa trajetória circular. O bumerangue voa porque tem o formato de pontas, criando uma força direcionada para cima, força de sustentação, que o mantém no ar. Uma vez que o bumerangue é arremessado na vertical, essa força de sustentação age no sentido horizontal, atuando como uma força centrípeta e direcionando-o para o centro dos círculos de ar. A junção dessas forças chama-se efeito giroscópio, que se distribui em cada ponta e mantém o objeto voando e mudando de direção até realizar uma volta completa. Então, pessoal, aqui já está explicando na física para nós como agem as forças do vento aí, relacionada com esse objeto chamado bumerangue. Aqui na imagem abaixo parece os dois índios parecem estar tocando algum instrumento, mas vamos ver o que está dizendo aqui. Ó. O didgeridoo é um instrumento de sopro construído com troncos de eucalipto, que assim como o bumerangue é símbolo da cultura australiana. Então, praticamente, o bumerangue, pelo que deu para entender, ele exclusivamente ou tipicamente um objeto construído mais na Austrália, né, que é a capital do canguru, certo? E também nesse país, os melhores nadadores também saíam desse país aí, que é a Austrália, beleza? Está na página 10 da apostila de vocês aí. Vamos seguindo com nossas videoaulas. Os aborígenes utilizavam o bumerangue para diversos fins, como para fazer fogo e também como faca, martelo, instrumento de percussão. Instrumento de percussão é de música e brinquedo, que nós estamos mais aqui focado no brinquedo, certo? Na diversão. Deve-se ressaltar a importância de conhecer a história das diversas práticas corporais, valorizando-as. O
como herança das culturas dos povos que habitaram e ainda habitam os diversos locais do mundo, e que, como no caso dos indígenas brasileiros, lutam para ter sua cultura e direitos respeitados, reconhecer sua origem e valorizar a peteca e o bumerangue, por exemplo, são formas de manter viva essas culturas. O que os índios ou os aborígenes australianos eles brigam para preservar o seu instrumento, para preservar a cultura desses instrumentos, desses instrumentos construídos, como se fala, artesanalmente e depois industrializado. Então, por exemplo, a peteca é um instrumento que a gente não tem uma origem específica, mas eles citam, alguns autores citam que a peteca é especificamente brasileira, e o bumerangue, eles não falam que ele é brasileiro, mas a gente percebe pelos dizeres aí de alguns autores, ou do autor da apostila positivo, que ele fala que o bumerangue é da Austrália, né? Então, aí fica as dúvidas, mas todos eles procuram preservar a cultura e manter viva, né, essas culturas dos povos, que aí vai depende não, pessoal, desculpa, que aí muitas das vezes a gente fala assim, para que estudar história? Para a gente ter certeza ou ter ciência de como aquilo surgiu para nós, né? Então, a história, se você não tiver uma história, como que você vai saber todo o seu processo desde quando você nasceu até hoje? Então você tem uma história já. E aí os aborígenes e os indígenas brasileiros, eles sempre lutam para que essas culturas não se percam com o tempo. E assim, a mesma coisa os animais que estão em extinção. Esses animais que estão em extinção estão perdendo a sua história. E aí começam a aparecer os historiadores, as pessoas que vão pesquisar, procurar fósseis para descobrir a história de determinados animais, ou de determinadas tribos, ou de determinadas sociedades, e assim sucessivamente. Então, pessoal, é isso aí que a gente precisa entender. A história tem que ter. Nós precisamos ter uma nossa história. E às vezes a gente faz uma história que não condiz com aquilo que é. E aí nós temos que construir uma nova história. Beleza, pessoal? Está na página 10 de espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos acreditar no poder transformador da educação, no Colégio Liceu Paulo Freire, e a gente está junto, firme e forte. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu!